Fala galera, eu sou o William e esse é mais um Rally Sport News aqui, começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais das rodadas do Brasileirão, um pouquinho mais do que aconteceu na última e previsões para a próxima rodada que se inicia amanhã, né? Nessa última rodada nós tivemos aqui, vou colocar para vocês na tela, jogos interessantes, jogos que foram mais ou menos, né? E jogos aqui que eram para ser mais do mesmo e acabou sendo surpresa, né? Por exemplo, eu achei aqui que o Vitória, o Bragantino ia levar a vitória, só que o Vitória jogando em casa aproveitou, usou o Barradão ao seu favor, né? E conseguiu arrancar a vitória. O São Paulo, né, por ser um clássico, eu achei que ia ser mais disputado, que o São Paulo pudesse, que na verdade o Corinthians pudesse até arrancar um empate ali, né? Mas aí não foi o que de fato aconteceu. Nós tivemos um jogo em que o Vasco deixou a vitória escapar, né? Não dá para você tomar um gol aos 80 minutos, faltando 10 para a partida acabar, ou você mata o jogo abrindo dois de distância, né? 2-0, porque um jogo contra o Grêmio, independente de qual seja a fase do Grêmio, é um jogo contra o Grêmio. O Grêmio é muito forte, independente de quem seja o técnico, de quem seja o elenco, tá? É um clube muito forte no Brasileirão. Ah, tem a queda e tal, mas sempre foi um clube muito forte. Aqui nós temos um jogo entre Fortaleza e Bahia, né? Foi muito bom também o jogo, mas esperava mais do Bahia por pegar um Fortaleza meio destroçado, demissão de técnico, troca no comando. Esperava mais do Santos, né? O Santos jogou muito mal mesmo, assim, em comparação ao que jogou perto do Flamengo, defensivamente, taticamente, muito aplicado a se defender, a contra-atacar. Contra o Mirassol, nos primeiros minutos, mostrou que ia contra-atacar, ia atacar quando desse, mas assim, o Mirassol não é o Flamengo, não tem grandes jogadores. Só que tomar 3-0 eu achei demais, né? Porque chegou, eu assisti ali o primeiro tempo do Mirassol, até mesmo do Santos e Flamengo, eu assisti um pedaço, deu para ver que realmente o Santos taticamente estava muito aplicado em se defender e contra-atacar, se defender e contra-atacar. Contra o Mirassol, o Santos viu que não era tudo isso e tentou mais um laicar que não resultou, né? Não deu um bom resultado para o Santos. Tem a expulsão do Mirassol e tal, mas não sei se foi o suficiente para pesar. E eu ouvi durante o jogo até algo que é interessante, que falaram que, eu acho que foi na Casé, né, que eu assisti lá, falaram, eu acho que o Mirassol está muito mais perto de fazer o segundo do que de fazer o terceiro do que o Santos de fazer o primeiro. E realmente, porque o Santos ele tinha muita brecha, ele tava dando muita brecha toda hora, muita brecha nas costas dos laterais principalmente, né? Aí tem a questão do Neymar criticar o Tassiano, de não saber, eu acho que onde que o Tassiano ia jogar, não sei se foi passada a informação para ele, mas ele pergunta para a comissão técnica, e o Tassiano joga de quê? Né? Então, tem essa questão. O do São Paulo e Corinthians, só voltando, eu não entendi a questão do Memphis Depay não ter voltado para o banco, mano, e também não ter, ter sido sacado, velho. 3 milhões e meio para tirar um cara, porque tecnicamente, o Memphis Depay é acima de todo mundo. E taticamente também. Eu até vi uns cortes, a galera, os caras falando, Memphis Depay tecnicamente não sei o quê. E aí toda hora o Depay deixando alguém na cara do gol, que nem teve um desses lances contra o São Paulo. Deixa na cara do gol, o cara perde. Enfim, não dá pra entender também. Sem contar que já não tá numa boa fase o Corinthians e acontecer essas coisas aí é só para rachar elenco e piorar ainda mais a situação, né? A gente teve ali Internacional Ceará, um jogo legal, mas não esperava que o Ceará fosse ganhar do Inter em casa. Aí já falamos do Vitória. O Cruzeiro, que meteu 4 em casa no Juventude, isso aí foi muito importante para o Cruzeiro. Eu coloco hoje na minha lista ali dos 5 candidatos ao título, para mim é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro
Botafogo e o Red Bull Bragantino, né? Nós temos outros abaixo, mas eu acho que dos 5, os 3 que vêm realmente para brigar é o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, que principalmente Flamengo e Palmeiras, que sempre estão aí todo ano, né? Depois que começaram a ter injeção de dinheiro, que vieram diretorias que sabem o que querem para o futuro dos seus clubes, né? Que nem a do Santos ali, uma bagunça, que a gente não sabe nada de nada do Santos. Não sabe se o Santos quer ganhar título, não sabe se o Santos quer remontar, se o Santos quer isso, a gente não sabe de nada, né? Assim como tem outros clubes também que a gente não sabe o que a diretoria está fazendo, né? Mas a do Flamengo, a do Cruzeiro e a do Palmeiras já deixaram claro que o intuito deles é fortalecer o clube, é deixar o elenco cada vez melhor, é brigar cada vez mais pelo título, se fortalecer cada vez para competições melhores. E eu acho que assim, daqui 4 anos é muito tempo para a gente prever, mas se continuar nessa toada, daqui 4 anos, quando chegar o próximo Mundial de Clubes, a gente tem um Flamengo cada vez melhor, a gente tem um Palmeiras cada vez melhor, e se o Cruzeiro ganhar títulos, daqui uns anos a gente tem um Cruzeiro cada vez melhor também, nessa questão de Mundial ou de internacional, né? De futebol internacional, de disputa de Libertadores, Sul-Americano e tudo mais. A gente teve aqui Sport Recife, Botafogo. Botafogo, como eu falei para vocês, é um dos favoritos também. Coloco ele entre os 5, mas ainda não coloco ele entre os 3, né? No top 3, mas no top 5 sim. O Palmeiras, que mostrou seu favoritismo em cima do Atlético Mineiro. Muitas das reclamações de a barreira tá longe, o Hulk deu uma reclamada. Mas o que deu para ver aqui no jogo é que o Hulk reclamou, mas o critério foi usado pelos dois lados, tá? Não foi somente contra o Atlético ou contra o Palmeiras, tá? Foi usado em ambos os lados. A barreira ficou muito longe para os dois lados, o que facilita na hora de bater falta. A gente tem um Flamengo e Fluminense aqui, né? Um Fla-Flu, que cá entre nós ali, o Pedro voltou e falou, cara, eu quero... A gente não sabe qual é a real situação do Pedro, por que o Pedro... Mas a gente tem um pouquinho do que tem na Europa. O cara não precisa correr 20 quilômetros, ele não ponta, ele não é um meio campo, ele não é um lateral que tem que subir e descer. Ele tem que estar ali para matar o jogo. E aí foi o que o Pedro fez. O Pedro teve 3 grandes oportunidades e uma ele guardou, né? Então, ou seja, ele tem vamos dizer que ele teve 33%, né? Que de 100% dividido por 3, ele vai ter os 33% e uns quebrados aí de chance. E, cara, ele aproveitou os 33% que deram para ele, né? Para as próximas rodadas, a gente tem Corinthians jogando em casa, vem numa péssima fase, principalmente com essa treta aí do Memphis. Financeiramente, é um clube que não tá rendendo dinheiro também, vive com dívida, vive com treta de diretoria. Então, assim, não dá para saber. A torcida, eu acho que vai ficar mais em cima. Temos o Cruzeiro, né, que, como eu falei aqui, chovendo molhado, é o favorito aí. Na minha visão, inclusive, por jogar mesmo, jogando fora, é favorito contra o Corinthians. Mas se tratando de Corinthians, não dá pra gente falar que ele é franco favorito, né? O Corinthians pode tirar um coelho da cartola e enfiar um 4x0 aí no Cruzeiro. Temos um Ceará e Mirassol. Temos um Fluminense e Palmeiras. O Fluminense... Eu acho que se o Brasileirão hoje ele não fosse pontos corridos e fosse um mata-mata, o Fluminense com... Na verdade... todo o clube que o Renato Gaúcho fosse dirigir, ele ia ser favorito, porque o Renato Gaúcho ele é muito forte nessa questão de você ficar alimentando mata-mata e não rodada por rodada. Rodada por rodada cansa o mental do cara, o cara daqui a pouco já não está mais motivado, ainda mais se ele não brigar pelo título, né? Se ele estiver no meio da tabela, ele não vai estar motivado, tão motivado quanto o cara que está na ponta do campeonato, né? Aí a gente tem Vitória recebendo o Sport Recife, o Sport que eu vi nos últimos dias, a torcida tá cobrando bastante, o Sport. Temos também um Santos Internacional, com certeza a torcida, se o Santos não jogar bem, vai dar uma vaiada, né? Vai dar uma pegada no pé, eu mesmo vaiaria. Porque você joga em casa, ganha no Flamengo, você vai jogar fora e toma 3x0, pô, pera aí, né? É só dentro de casa que você se aplica taticamente? Não. Aí a gente tem ali uma briga da tabela de cima, que aí já é um Bragantino e Flamengo. O Bragantino pode diminuir a distância pro Cruzeiro, caso o Cruzeiro venha a tropeçar, né? Pode ficar 28
a 33, né? Então o Cruzeiro ficaria com os 33, se tropeçar. O Bragantino chegaria a 28. E se o Cruzeiro perder, o Flamengo cola ali na pontuação, né? Fica 33 a 33. Aí temos o Juventude de São Paulo. O São Paulo pode dar mais um passo rumo ao topo, né? Vem aos pouquinhos. E eu acho que no mais é isso que a gente tem para falar de Brasileirão. O que a gente tem para falar também de futebol internacional é a contratação do Marcus Rashford no Barcelona. Eu acho que é uma contratação sensacional para o nível técnico. E aqui deixo total críticas ao Nico Williams. Cara, sou torcedor fanático do Barcelona. Não acho que o Barça deveria ter ido atrás do Nico Williams. Eu acho que o Nico Williams ele foi de um péssimo exemplo de caráter, velho. Nossa, o caráter dele, assim, zero caráter, sabe? Diferente do Rashford. O Rashford, no começo da janela de transferências, ele já deixou claro que ele queria só o Barcelona. Então, o Barcelona começou a conversar com o Rashford, recuou para ir para o Nico Williams, não deu certo, voltou no Rashford, que não queria conversar com outras equipes se não fosse com o Barcelona. Então, ele esperou o Barcelona resolver a vida dele para ele poder resolver a dele. Aí o Barça viu que não ia dar certo com o Nico Williams, voltou para o Rashford fechou com o Barcelona. Nós temos grandes contratações no Liverpool, o Liverpool que vem muito, muito, muito forte mesmo para esse campeonato inglês, está comprando todo mundo e até mais um pouco. Dizem as más línguas aí que eles vão vender o Luis Dias, já está tudo certo entre o jogador e o Bayern de Munique. O Bayern de Munique acho que até aceitou já pagar 75 milhões no Luis Dias. Os 75 milhões eles não ficarão no clube, eles serão reinvestidos. Diz que vai ter para o Rodrigo, né? Então eles vão pegar esses 75 e vão pagar para tirar o Rodrigo do Real, que vai custar entre 90 a 100 milhões. A minha pergunta aqui do Liverpool é: e a folha salarial? Porque assim, contratou Frimpong, contratou Wirtz, aí agora contratou um camisa 9, aí que é o Rodrigo, aí contratou não sei mais, acho que tem mais um meio campo. Cara, sim, você tem bastante jogador chegando no clube, né? A gente pode até ver as últimas contratações do Liverpool, últimas contratações do Liverpool. Vamos ver, Liverpool transferências aqui, os últimos do Liverpool. Então assim, ó, comprou o Wirtz, né? Aí comprou o lateral esquerdo, que é o Kertz, comprou o Frimpong. Aí tem o Armin, mas eu acho que isso aqui é mais a outros quesitos, né? Porque ele é jovem. Aí tem o goleiro, que vem do Preston, custo zero, beleza. Aí tem o fim de empréstimo, né? O Marmadashvili vai disputar com o Alisson. Eu acho assim, o Marmadashvili não vai ser titular agora, ele vai ter que esperar um pouco. E assim, você tem uma galera, como eu falei, você tem Frimpong, você tem o Kerr, você tem o Wirtz, aí tem o cara que veio agora o centroavante, de onde que ele veio? Tem um centroavante que chegou agora pro Liverpool, que ele não tá aqui ainda, mas custou uma grana, o Liverpool já pagou e ele vem para ficar no lugar do camisa 9 atual lá, que é o cabeludinho dos caras, até falam que ele é sério, ele é ruim. Vamos ver o elenco do Liverpool. Ó. O Darwin Núñez tá cotado para sair. E aí aqui, ó, o Bendoak. Foi o Bendoak? Chegou? Não, tem algum outro. O Chiesa, não sei se vai ficar. O Luis Dias vai sair fora. Né? O Luis Dias vai pro Bayern de Munique, já tá quase certo a contratação. E aí você pega assim, tem uma galera, ó, que eu tô falando, ó. Chegou do Bayern Leverkusen por 50 milhões. Chegou. Que time que é esse? Esse aqui tá retornando. Mas, ó, por exemplo, esse foi 9 milhões. 9 milhões. Aí 140 milhões no Wirtz. Tem uma grana,
E eu acho que a Premier League tem que ficar de olho aí no Liverpool aí para ver essa questão do fair play financeiro, tá? A gente tem o Manchester City que vai ficar forte, a gente tem o Liverpool, o Arsenal principalmente, tá contratando muito jogador, o Chelsea vai ter o Estevam, já tem um elenco muito forte. A gente tem o Real Madrid que nos últimos dias fechou com carreiras. Só que eu acho que hoje o maior problema do Real Madrid é um cara chamado Kylian Mbappé. É o cara que pode dar tudo e pode tirar tudo, sabe, pro Real. Porque ele tinha tudo no PSG e eles não eram fora campeonato, que o campeonato francês, o PSG sempre era o favorito, tá? Mas o PSG com o timão que tinha não ganhava nada. E aí com o time que tem o Real agora trazendo o Mbappé, né? O Mbappé já jogou uma temporada no Real, já não ganhou nada. E aí agora traz o Carreiras, tem o Alexander-Arnold, e a minha maior pergunta é: o que o Real vai fazer com o Dani Carvajal? Porque há um ano de uma Copa do Mundo, o Carvajal voltando de lesão, ele quer estar na Copa do Mundo. Ele não vai aceitar ser banco para o Arnold. A história dele no Real é muito grande para ele aceitar ser banco. Eu, para disputar uma Copa do Mundo, não aceitaria, né? Diferente do caso do Rashford. Ele sabe que a contratação dele pro Barcelona é para ele compor o elenco. Tá? Então a gente vai ter, nessa temporada, a gente tem um misto de clubes que se mexeram, mas os mais fortes até agora é Liverpool, Chelsea, o City, o Arsenal. Aí depois vem o Atlético de Madrid, que contratou bastante gente boa também. Contratou o Real, tem muita gente boa chegando. E o Barcelona que priorizou renovar contrato com a base, né? Ali com os jovens jogadores Yamal, Firmino, Gavi, Niomo, né? Então, são todos jogadores jovens. Então, o Barcelona priorizou primeiro renovar contrato para depois ir no mercado contratar. Eu acho que teremos uma excelente Liga dos Campeões, mas eu acho que nessa próxima temporada o Liverpool é o franco favorito na minha visão, junto com o Real Madrid e Barcelona. O Chelsea chega muito forte, o Arsenal chega muito forte, o City chega muito forte. Mas eu acho que os três, por terem um elenco mais de longa data, porque o City está trocando algumas peças, né? O City perdeu De Bruyne, quem mais? Caramba, esqueci o nome do cara agora. O camisa 10, o Grealish, não passa numa boa fase, tá treinando separado. Então, cara, tem tudo isso aí pra gente ver, galera, tá? Vamos acompanhar nos próximos dias aí ainda o mercado de transferência da Europa. Pelo que eu fiquei sabendo, o de La Liga ainda fecha só em setembro. Dia 1º de setembro, pelo que eu entendi, tá? Então a gente tem mais um mês e pouquinho para o La Liga fechar, né? Que é o da Espanha. O da Inglaterra eu não sei, tá? O da Inglaterra ainda não sei, tô tentando ver quando que fecha da Inglaterra. Mas é isso, galera. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, já deixa aqui também o seu comentário, compartilha com os amigos e, claro, né, isso aqui tudo é graças ao apoio do CoinXYZ, que é o patrocinador oficial desse canal. Para quem não sabe, o CoinXYZ ele é uma plataforma de exchange de criptomoeda onde você pode comprar o seu Bitcoin e vender também, onde você pode fazer trade e também ficar de olho em outras moedas, em outros mercados futuros aí. Para quem não sabe, criptomoeda tem totais chances de crescer nos próximos anos e triplicar o valor do que tem hoje em mercado, tá? Então, deixe aqui o seu comentário, o seu like, compartilhe com seus amigos, mande para todos eles e também crie a sua conta na CoinXYZ e já comece a estudar o mercado de criptomoeda. De tudo isso, falou!